Eu tenho pedido nas minhas mãos aqui que o Levi, agora eu não sei, nós temos 2 Levi aqui, né? É o Levi ali da irmã Berenice, está pedindo oração por seu irmão que está com problemas. E assim como o irmão do Levi, também temos alguns em nossas igrejas também que está com dificuldade, passando por momentos difíceis. E agora, Senhor, a gente vai dobrar o joelho, vai orar. E os irmãos também levam no coração esse pedido e nos seus lares possam orar para os irmãos aqui das nossas igrejas que estão passando por um momento difícil. Vamos colocar de joelhos e... Pai amado e querido, aqui estamos agradecidos por depois de 6 dias podemos se encontrar na Tua presença, Pai. Queremos, nesse momento, entregar nossa vida, nosso coração e pedir, Senhor, perdão de nossas faltas. O Espírito de profecia nos orienta que devemos meditar na cruz todos os dias e ver o que Jesus fez por nós na cruz, Pai. E nós pedimos perdão porque às vezes passamos semana e às vezes até meses sem lembrar da cruz. Cristianismo, nós vivemos num país cristão, Pai, onde está iniciando uma semana que o povo cristão se chama de santa. Que nós possamos, Pai, também se envolver nesse pensamento, mas possamos, Pai querido, buscar o Espírito Santo para nos orientar e fazer aquilo que Te agrada, Pai. Sabemos da nossa natureza, se afastamos de Ti às vezes e demoramos nos envolver contigo, Pai. Nos ajuda, nos dá poder, e esse poder possamos encontrar força no Espírito de Deus, Pai. Pai querido, aqui está a Tua igreja dobrando o joelho, pedindo e suplicando o batismo, Senhor, com Teu Santo Espírito. Nos fortalece e nos ajuda a crer, não só com nossa boca, mas com nossas atitudes também, Pai. Que nós possamos fazer aquilo que a Tua lei ordena, que é amar as pessoas, amar o nosso próximo, Pai. Com nossos atos. Ajuda-nos, Senhor. Pai querido, aqui tem o pedido do Levi, José, seu irmão, onde quer que ele esteja, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar lá, ajudando José. Assim também, Pai, como os demais irmãos de nossa igreja, que têm dificuldades. Aqui eu quero colocar o irmão Adalto e outros, Pai, que estão com problemas de enfermidades. Que o Senhor possa, como diz a Tua palavra, estar fofando o leito de dor dessas pessoas. Pai querido, e nós que estamos aqui também, que possamos ficar animados e poder ajudar aquelas pessoas que estão passando com dificuldades espirituais, Pai. Estão doentes e enfermos, e que nós possamos ser instrumento Teus para buscar essas pessoas. Pai querido, fica conosco no decorrer desse culto, batiza o irmão Jonival com o Teu Santo Espírito, e nós, como ouvintes, possamos ouvir e pôr em prática aquilo que vamos escutar do Teu Santo Espírito, Pai. Fica conosco, nos dá a Tua paz, o Teu amor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta manhã. Hoje, se quiserem se assentar lá, hoje inicia-se mais uma Semana do Calvário, como era conhecida antigamente. Eu soube esta semana que completam 45 anos que a Igreja Adventista realiza a Semana do Calvário. É isso, irmão Daniel? O senhor que já viveu esse período? Isso mesmo, 45 anos atrás foi realizada a primeira Semana do Calvário, que agora nós chamamos de Semana Santa, como é chamada nos cristãos aí no geral, né? Semana Santa. Esta semana ela é lembrada de acontecimentos que aconteceram em 2 pontos cruciais do mundo. Primeiro, quando Deus livrou o povo da escravidão do Egito.
e a conclusão de todo o trabalho de resgate de Deus. O segundo, quando Jesus morreu na cruz para resgatar a humanidade inteira do pecado. Eu quero, nesta manhã, os irmãos não se preocupem com o tempo, porque nós sairemos daqui antes da hora do almoço. Mas o almoço lá em casa quase sempre no sábado é 1h30, por aí, então não tem problema. Eu quero apresentar para os irmãos os pontos de pregação que nós teremos nesta Semana Santa. Nós teremos 7 pontos. E eu gostaria de chamar aqui cada pessoa que abriu a sua casa para que pudesse ser pregada a palavra durante a semana. A irmã Cirlei, ela faz uma reunião semanal na sua casa, que ela disse que não sabe se é pequeno grupo ou não, mas eu falei, vamos fazer a Semana Santa lá, e ela disse, vamos, né? Então, na casa da irmã Cirlei, quem morar lá por perto, compareça lá para auxiliar, para ajudar, para participar. A irmã Verônica, não vê? Está aqui o Claudinei, né? Será realizado também na casa dele durante a semana. Quem morar por perto ali, por favor, compareça, ajude. A irmã Vanilde. Os irmãos que conhecem, que sabem onde essas pessoas que eu estou chamando moram, se não souber, quiser participar lá, pergunte o endereço. O irmão Wagner. Irmão Wagner, eu falei com ele, porque nós fomos visitar uma vizinha dele que estava ansiosa para conhecer a palavra, precisando conhecer a palavra. Eu falei, vou falar com o Wagner para nós fazer um ponto de pregação da Semana Santa ali na casa dele, para ele convidar essa vizinha, né? Então ele prontamente cedeu a sua casa, estará sendo realizado um ponto lá. O irmão Jair, né, que estava aqui conosco, o irmão Jair já tem há vários anos um pequeno grupo na sua casa, e ele irá realizar a Semana Santa lá também. E o Pedro, né? Cadê o Pedro? Tá lá no som lá. Então o Pedro falou assim para mim, eu vou ver se a minha sogra concede a casa dele para nós fazermos a Semana Santa lá. E ela prontamente concedeu, e estará sendo feito um ponto de pregação lá. Por que eu chamei essas pessoas aqui? Porque é importante nós sabermos e participarmos também de alguma forma, orar por essas pessoas se não pudermos ir lá, mas se pudermos ir no lugar que for mais próximo da nossa casa, vamos comparecer. Haverá pessoas auxiliando cada uma dessas pessoas que estão aqui durante a Semana Santa, já estão todas escaladas, e peço que os irmãos ajudem com a sua presença, com a sua oração, e também aqui na igreja nós vamos ter, durante a semana toda, estará sendo realizado aqui. A ideia era que fosse só nos pequenos grupos, mas como não foi conseguido mais pontos, então também vai ser na igreja. E também a igreja não pode ficar fechada numa semana como esta, que o povo se abre mais para a pregação do Evangelho. Agradeço a vocês. Quero pedir que o irmão Luiz venha aqui, por favor, e faça uma prece por essas pessoas, por esses pontos de pregação que nós temos, para que Deus possa estar trabalhando essa semana. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos orar então. As nossas mãos são mãos abençoadoras. Então, quando estivermos orando, não esqueça de orar por esses irmãos, porque o inimigo, ele tenta nos atrapalhar, nosso lar, nossa família, chegarmos atrasados. E não esqueça de orar por eles esta semana. Então, vamos orar. Nosso querido Pai, nosso Deus, nós louvamos a Ti por fazer parte deste povo que está aqui preparando para a Tua volta. E Te agradecemos porque há quase 2000 anos atrás, o maior milagre aconteceu aqui nesta terra, que foi a Sua morte para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E Te pedimos, Pai querido, que durante esta semana, que todos nós possamos estar com nossos pensamentos voltados no Teu sacrifício, mas também voltado para esta
família, para essas casas que se abriram para poder o teu evangelho ser pregado. Pai querido, ajude essas pessoas. Todos nós temos nossos amigos, nossos vizinhos, e nós não queremos que o sangue deles recaiam sobre nós. E te pedimos, Pai querido, que essas pessoas sinceras possam ser alcançadas através dessa família, através desses lares. Pai querido, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 3 João. O livro de 3 João, ele tem apenas um capítulo. E nós vamos ver ali o capítulo 4. Ali nos diz assim, 3 João, ele tem apenas um capítulo, e nós vamos ler o versículo 4. Todos encontraram? Ali nos diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Amém, porque Deus ele está falando aqui, por intermédio de João, que não tem alegria maior para ele do que ter a certeza de que seus filhos andam na verdade. Olhe para o seu companheiro de banco aí e fale para ele assim, você é a alegria de Deus. Amém? Agora fale para ele, foi por você que Jesus veio a esta terra. Amém. Porque foi por mim e por você que ele nasceu nesse mundo. Foi por isso que ele veio aqui nessa terra. Foi por isso que ele se sacrificou, por mim e por você. E a grande alegria dele é essa, que nós estejamos fazendo a vontade dele. Se Jesus não tivesse nascido neste mundo, o que seria deste mundo se Jesus não tivesse nascido? Quando Jesus esteve lá no início, quando o homem caiu, todos ficaram tristes, todos ficaram, a Trindade ficou temerosa. A obra-prima de Deus, que Deus havia criado, caiu em pecado. E Deus havia dito que se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele morreria. E Deus não podia voltar atrás, porque o salário do pecado é a morte. E se Deus falou que eles morreriam, morreriam. Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo reuniram-se e traçaram um plano B. O plano de resgate do ser humano. O plano que iria fazer com que o homem fosse resgatado do pecado. Alguém tinha que morrer. Mas ninguém quer morrer. O mundo antes de Cristo era uma coisa. Depois que Jesus veio, se tornou outra coisa. O mundo antes de Cristo, a vida estava monótona, falsa, artificial. Os homens estavam seguindo muitas tradições. A religião não tinha mais sentido. A religião havia perdido o poder. Os valores estavam sendo abandonados. Enfim, a religião era apenas um culto, uma reunião para bel prazer dos homens. Mas depois que Jesus veio, o céu veio à terra. A excelência se manifestou no mundo. A verdade veio a este mundo. E nós temos uma confirmação profética disso. De que Jesus veio a este mundo para resgatar a cada um de nós.
E um ponto interessante é que Jesus veio a esse mundo e foi anunciado isso muito antes. Eu passei alguns textos e eu gostaria que lessem para nós. Quem ficou com o primeiro texto? O primeiro texto. Miqueias 5:2. Irmão Sebastião? 12? Miqueias. Então, irmão Jair. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efratas, né? Isso aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer. Ele foi anunciado ao mundo pelos profetas que iria nascer lá, o que resgataria o mundo. Belém ficava a 150 quilômetros de Nazaré. E 700 anos antes foi anunciado que lá nasceria o que havia de resgatar o mundo. O outro texto, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que vem uma virgem e conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. Amém? Que quer dizer Deus conosco. Uma virgem iria conceber e dar à luz a este filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e isso foi anunciado 600 anos antes de Jesus nascer. O outro texto que nos vem falando sobre essa profecia da vinda de Jesus é Salmos 41, o verso 9. Quem ficou com Salmos 41, verso 9? Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, que partilhava comigo o meu pão, voltou-se contra mim. Isso foi anunciado a traição que Jesus sofreria neste mundo. Isso foi anunciado muito antes, 1000 anos antes disso acontecer. Porque Deus, Ele sabe o que há de acontecer lá atrás. E Judas o traiu exatamente como foi profetizado. O outro texto que fala sobre Jesus, a sua vinda, Isaías 61. Ou melhor, acho que não é Isaías, acho que é Zacarias 11, 12 e 13. Quem ficou com Zacarias 11, 12 e 13? Não, está lá já. Já vai ler. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então, ele foi vendido por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Zacarias profetizou isso, que Jesus seria vendido exatamente por 30 moedas de prata. Isso muito antes de Jesus ter vindo. O outro texto é Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiram. Então,
foi profetizado que Jesus seria açoitado, ferido, cuspido, que Jesus sofreria amargamente na rude cruz. Isso 1000 anos antes dele ter nascido neste mundo. Salmos 22 e Zacarias 22:16 e Zacarias 12:10. Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores. Me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui nós encontramos a forma que Jesus morreria, transpassado. Isso foi dito 1000 anos antes de Cristo. E sabe o que revela que isso é verdadeiramente inspirado por Deus? Porque 1000 anos antes de Cristo ninguém usava esse sistema de crucifixão, de matar as pessoas, de fazê-las sofrer. Isso foi aderido pelos romanos aproximadamente 100 anos antes de Cristo nascer no mundo. E 1000 anos atrás, Deus já dizia que ele viria a esse mundo, que ele sofreria, que ele morreria numa cruz, transpassado, e que, nós pulamos ali, que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Isso foi predito, né? Está lá em Salmos 34, verso 20, para quem quiser conferir. Os ossos de Jesus não seriam quebrados. Por quê? Porque quando a pessoa era pregada na cruz, ela ficava da hora que ela ficou até anoitecer. No caso de Jesus, ou até morrer, né? No caso dessas pessoas que foram crucificadas na sexta-feira, ao pôr do sol elas tinham que ser retiradas, porque não podiam ficar lá no sábado. E eram quebradas as pernas das pessoas que estavam lá crucificadas e retiradas da cruz. Porém, quando eles foram para fazer isso com Jesus, Jesus já havia morrido. Foi coincidência? Não. Foi profetizado que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Que o plano que Deus tinha para resgatar o homem era um plano perfeito e que tinha que sair perfeito, senão não valeria para o resgate do ser humano. Durante esta semana, mais uma Semana Santa. Eu não sei quantas Semanas Santas você já viveu, por quantas Semanas Santas você já passou. Quem sabe nós estamos aqui há 20, 30 anos na igreja, menos tempo, e toda vez que chega esse dia, a igreja se reúne, a igreja faz uma programação toda especial, nós relembramos a morte de Jesus e nós continuamos a nossa vida. Muitas vezes, sem refletir no que Jesus fez, no que Jesus pagou, no preço que ele pagou. Ele nasceu nesse mundo por mim e por você. É por isso que ele veio a esse mundo, foi por isso que ele veio, que ele morreu, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender o que é isso, o porquê disso. É simplesmente porque a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se Jesus não tivesse feito esse sacrifício, se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, nós teríamos que morrer. Deus instituiu lá no...
quando o homem foi retirado do Egito, Deus instituiu o sistema de sacrifício de animais. Quando você comete um pecado, você pega um animal, vai até o templo e sacrifica esse animal. Derrama o seu sangue. Tem todo um ritual de passar o seu pecado para o animal, e o animal é morto em seu lugar. Mas isso apenas indicava que alguém um dia iria fazer isso. Uma pessoa tinha que ser um homem, uma pessoa sem pecado, sem mácula, que deveria morrer. E isso foi o que Jesus fez. Quando ele morreu naquela cruz, ele estava se sacrificando para resgatar eu e você do pecado. A irmã Sirlene irá cantar mais uma música. Uma música que fala do sacrifício que Jesus fez na cruz, do poder que é transmitido da cruz. E se você sentir no seu coração o desejo de entregar-se totalmente a esse Jesus, de deixar que Jesus faça a obra na sua vida, de deixar que Ele transforme a sua vida, coloque-se em pé enquanto ela estiver cantando. E depois nós estaremos orando para que Deus possa concluir essa obra da transformação e da salvação na nossa vida. Cristo te ama e quer o teu ser transformar. Sofreu cruelmente a morte na rude cruz. Ele sofreu por mim, por ti, a morte que era pra mim. Minha cruz vou carregar, em seus passos vou caminhar. Tu és minha luz. Estava pesada, não podia nem carregar. Sofreu tanta dor, mas por mim suportou. Quando sofro, ele sofre. Quando choro, ele chora. Minha cruz vou carregar, em seus passos vou caminhar. Tu és minha luz. Morreu por amor, com seu corpo moído na dor. Era inocente,
Oremos. Grandioso Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, fazendo uma entrega a ti, pedindo uma transformação em cada ponto falho da nossa vida. Que o Senhor esteja transformando, que o Senhor esteja modificando, que o Senhor esteja fazendo de nós pessoas vitoriosas e vencedoras. Que esta semana não seja apenas mais uma semana, mas que seja uma semana de transformação, de busca e principalmente de certeza que o Senhor está pronto a dar a salvação a cada um de nós. Agora, ao sairmos daqui, que possamos sair com esse espírito de que o Senhor morreu para nos salvar e que basta apenas nós o aceitarmos como nosso Salvador e seremos vencedores neste mundo. Isso eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.